Alô, comunidade, eu sou o Rodrigo Viana e esse é o ICL Urgente, sempre às 5 horas da tarde, com as principais notícias no Brasil e no mundo, informação e análise a quente para você, sempre com a gente, a Laura Cocho, na Central de Apurações, na redação do ICL. Boa tarde, Laura. Boa tarde, Rodrigo. Hoje eu estou de volta. Boa tarde para você que está nos assistindo pelos canais do Instituto Conhecimento e Liberta e Eduardo Moreira no YouTube. E muito boa tarde para você que está nos ouvindo pela Web Rádio São João, em Quixadá, no Ceará, e pela Rádio Cultural FM no Rio Grande do Sul. Hoje a gente tem bastante notícia, hein, Rodrigo? É isso. Só não é boa tarde para quem está no meio do caos no Rio de Janeiro. De toda forma, boa tarde para você que mora nesse país em que a extrema-direita politiza a morte e a violência, mais uma vez, infelizmente. A operação mais letal na história do Rio de Janeiro, transformada em instrumento político pela extrema-direita e pela família Bolsonaro. Vamos falar bastante sobre isso agora, aqui no ICL Urgente, inclusive com a participação do repórter Igor Melo, lá direto do Rio de Janeiro. Vamos começar. O que foi que aconteceu e está acontecendo ainda nesse momento no Rio de Janeiro? Violência e morte, num dos dias mais caóticos na história recente do Rio. O governo do estado realizou hoje, a gente tem as imagens aqui no telão, eu peço para você ver, parece zona de guerra, parece que foi filmado de dentro de um carro de combate na Ucrânia ou em Gaza. Mas o governo realizou uma mega operação contra o Comando Vermelho, nos complexos do Alemão e também na Penha. Além do drama humano, a população envolvida no meio dos tiroteios e dessa violência que assusta cada vez mais, né? A gente tem esse dia no Rio de Janeiro transbordando para a política, infelizmente. Infelizmente. O governador bolsonarista Cláudio Castro, que deu a ordem para a operação acontecer, deu a entender, depois que o caos se instalou na cidade, porque o Comando Vermelho reagiu e trancou vários corredores, principais linhas, principais acessos no Rio de Janeiro, o governador deu a entender que a culpa é do governo federal, que se recusa a ajudar o Rio. E com isso, Cláudio Castro, já em clima pré-eleitoral, deu munição para os extremistas, para os agitadores bolsonaristas, para a família Bolsonaro, utilizar o sofrimento da população e a morte de mais de 60 pessoas, utilizar isso para uma guerra política nas redes sociais. Vamos dar mais uma olhada aqui nas imagens. Você observa, o governador deu uma entrevista agora há pouco dizendo: não, a polícia preferiu encurralar os bandidos em áreas de mata. Isso aqui é área de mata, governador? Isso aqui é área de mata? É uma comunidade. Parece realmente, olha a quantidade de fumaça. Parece que houve um bombardeio. Parece que nós estamos em Gaza. Governador Cláudio Castro, a responsabilidade é sua, não é? Nós temos imagens como essa que está aqui no telão, muitas imagens das pessoas descendo dos carros, na linha amarela, na linha vermelha, se escondendo, com medo de seguir viagem. Avenidas trancadas, linha amarela, linha vermelha e outras avenidas importantes em bairros na Zona Norte do Rio de Janeiro. Laura Cocho tem mais informações, daqui a pouco eu volto com a análise política. Laura. Rodrigo, o Rio de Janeiro amanheceu com um banho de sangue hoje. Até agora, essa mega operação deixou mais de 60 vítimas, entre policiais, traficantes e civis, e 100 pessoas foram presas. O confronto também deixou 6 pessoas feridas, incluindo 3 inocentes. É a operação mais letal da história do estado do Rio de Janeiro. Isso é número de guerra, né, Rodrigo? Pra gente ter uma noção do tamanho do caos, a linha amarela, a linha vermelha e a estrada Grajaú-Jacarepaguá, entre muitas outras vias, foram fechadas a mando do tráfico. Mais de 2.500 policiais civis e militares atuam para cumprir mandados de busca e apreensão para capturar lideranças criminosas do Comando Vermelho no Rio de Janeiro. E com esse caos, o governador do estado do Rio, o bolsonarista Cláudio Castro, se manifestou. Vamos ver o que ele disse. A DPF maldita, que infelizmente um partido político ingressou e prejudicou demais o Rio de Janeiro. Infelizmente, dessa vez, como ao longo desse mandato inteiro, não temos o auxílio nem de blindados, nem de nenhum agente das forças federais, nem de segurança, nem de defesa. É o Rio de Janeiro completamente sozinho. Olha o que ele afirmou, no meio do caos, é o Rio de Janeiro completamente sozinho. Mais de 60 mortos. A Laura destacou, são números de guerra e isso não é exagero.
a nossa redação aqui foi apurar, a guerra Ucrânia, quando a Rússia invade a Ucrânia nos primeiros dias, chegou a haver mais de 500 mortes num dia, mas depois a média, 50, 60 mortes por dia na Ucrânia. Então são números de guerra da Ucrânia, o que nós estamos assistindo no Rio de Janeiro. É a política pública estilo Cláudio Castro, entrar para matar. E daí usar o caos para dizer, tá vendo? Não tem outro jeito? Tem que ter intervenção. O governo federal não faz nada e nós estamos aqui tentando resolver. Resolver é sair matando e aterrorizando também a população? O governo federal nega a narrativa de Cláudio Castro. A avaliação em Brasília é de que as declarações do governador fazem parte já do movimento político para antecipar a disputa eleitoral do ano que vem. Olha que grave isso. Inclusive, agora há pouco, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, deu uma entrevista coletiva respondendo o governador, afirmou que Cláudio Castro não chegou a solicitar ajuda da pasta nesta operação de terça-feira. Está aí a resposta, é manchete nos principais sites. Quem está politizando é o governador, e não só o governador. Né? E não só o governador. Bolsonaristas, daqui a pouco nós vamos trazer os detalhes, estão fazendo política em cima dos cadáveres no Rio de Janeiro. Integrantes do governo federal afirmam ainda que em ocasiões anteriores, quando Castro foi a Brasília, o Cláudio Castro, governador do Rio, pedia ajuda da estrutura federal, como, por exemplo, transferência de presos de facções para penitenciárias federais, apoio aéreo, sempre foi atendido. Aí o que ele fez hoje? Uma operação sem pedir ajuda para ninguém. Talvez proposital. Vem o caos, e aí ele diz, o governo federal não me ajuda? O Rio de Janeiro está sozinho? É tudo planejado, desde aquela fala do Flávio Bolsonaro, pedindo ou sugerindo que os Estados Unidos deveriam bombardear barcos na Baía de Guanabara. Vocês acham que é à toa? O Flávio Bolsonaro pede bombardeio na Baía da Guanabara e na semana seguinte o governador faz uma operação dessa que provoca o maior número de mortes na história do Rio de Janeiro? E aí culpa o governo federal? É uma ação política no momento em que a extrema-direita está sem discurso. Né? A gente tem a fala do ministro Lewandowski, eu trouxe um resumo que foi manchetado, a nossa equipe acabou de recortar porque terminou faz poucos minutos. Vamos assistir um trecho do Lewandowski, depois eu comento mais. Vamos lá, Lewandowski. Lamentavelmente morreram agentes de segurança pública e, pior ainda, pessoas comuns, pessoas inocentes. É de se lamentar isto. Agora, eu queria enfatizar que o combate à criminalidade, seja ela comum, seja ela organizada, se faz com planejamento, com inteligência, com coordenação das forças. Enfim, não posso julgar porque não estou sentado na cadeira do governador. Não recebi nenhum pedido do governador do Rio de Janeiro, enquanto ministro da Justiça e Segurança Pública, para esta operação. Nem ontem, nem hoje, absolutamente nada. Olha aí. Então é exatamente a manchete que eu tinha trazido faz um minuto. Lewandowski, ministro da Justiça, não recebi pedido do governo do estado do Rio para um apoio na operação. Não recebi. Aí o governador faz a operação e na sequência diz, o Rio de Janeiro está sozinho. É cínico. Armou uma emboscada contra os moradores, Complexo do Alemão, né, na Penha. Armou um caos no Rio e depois disse, olha só, o governo federal não nos ajuda. Né? E vamos lembrar que no mês de março, o Cláudio Castro deu uma entrevista e o repórter perguntou, o senhor não acha que é o caso de pedir apoio de tropa federal? Vamos lembrar o que ele disse nessa entrevista de março? Nossa equipe recortou aqui, eu fiz questão de trazer esta fala. Abre aspas para o Cláudio Castro em março. Eu não preciso que ninguém entre com polícia nova no Rio. A minha polícia está estruturada, estamos vendo, governador. Eu preciso que os outros entes façam a sua parte para que o meu trabalho dê resultado. Ele dizia, não quero polícia federal no Rio de Janeiro. A entrevista continuava e ele depois era explícito nisso, inclusive. O que mudou? Por que em março ele dizia que não quer e agora faz uma operação e diz, estou sozinho? O que mudou é que agora os bolsonaristas estão nessa onda de pedir intervenção até internacional. Para surpresa de 0 pessoas, vários bolsonaristas concatenados, né, entrosados com esta fala do governador de hoje,
compraram a narrativa de culpar o governo Lula. Vamos trazer alguns casos aqui. Laura Couto, por favor. Rodrigo, Cláudio Castro obviamente não está sozinho nessa de culpar o governo federal. Essa operação policial que deixou mais de 60 mortos está sendo usada pelos bolsonaristas como munição para atacar o Lula. Nas redes sociais, Nicolas Ferreira, a família Bolsonaro e outros deputados de extrema-direita se dividiram em duas estratégias. Alguns divulgaram imagens do Rio em chamas e usaram de ironia para criticar o governo Lula, enquanto outros ressaltaram a mentira de que o Castro não teria recebido nenhum tipo de ajuda federal. Olha só o que o Nicolas escreveu: Brasil soberano da esquerda aí. Não faz sentido nenhum, né, Rodrigo? Mas quem ganhou o prêmio de maior cara de pau foi o filho 01 do Bolsonaro, o senador Flávio. Olha só o que ele escreveu no Twitter, no X, né? Abre aspas. Drone do Comando Vermelho arremessa bombas em operação policial e parte da imprensa silencia, como se fosse apenas mais um dia normal em nossas vidas. Mas se eu sugerir bombardear barcos de traficantes, a esquerda acha um escândalo e a mídia passa a noticiar isso 24 horas por dia. Rodrigo, primeiro que um absurdo não elimina o outro, né? E resumindo aqui, o que esperar de urubus da política? Impressionante. Eu queria que a gente colocasse de novo aqui no telão, por favor, essa última postagem do Flávio Bolsonaro. Por favor, isso. Né? Ele está dizendo assim: se eu sugerir bombardear barcos de traficantes, a esquerda acha um escândalo. Não é que acha um escândalo, Flávio. É um escândalo um senador pedir que os Estados Unidos bombardeiem o barco na Baía de Guanabara. Outra coisa, o Comando Vermelho arremessou bombas e parte da imprensa silencia, como se fosse apenas mais um dia normal. Quem é que está tratando hoje como um dia normal? O Flávio Bolsonaro está em que planeta? Põe em qualquer canal de televisão, em qualquer canal da internet, em qualquer site, em qualquer portal. Todo mundo só fala disso. Ninguém está tratando como um dia normal, Flávio. Está tratando como um dia anormal. Tão anormal quanto um senador pedir intervenção internacional e bombardeio militar dos Estados Unidos como parte de um discurso desesperado para ver se salva o Jair Bolsonaro, se muda a conjuntura e aí o Jair Bolsonaro tem alguma chance de se salvar, né? De se salvar. Olha só como é grave isso aqui. Como eu dizia, não é por acaso. O Flávio Bolsonaro, e hoje ele volta ao assunto, insinuou que os Estados Unidos deveriam bombardear a Baía de Guanabara. Veja o que o Cláudio Castro, como ele define as organizações criminosas que atuam no Rio de Janeiro, né? E hoje a operação foi contra essas organizações. Vamos colocar aqui na tela, né? Ele chama de narcoterrorismo. É pena que aqui não está. A primeira postagem dele, ele estava escrito aqui, narcoterrorismo. É exatamente o termo usado pelo Departamento de Estado lá nos Estados Unidos e pelo Flávio Bolsonaro. Desculpa, está aqui sim, está aqui embaixo. Não é mais crime comum, é narcoterrorismo. Obrigado, Ricardo, que leu aqui. É narcoterrorismo. Então ele está replicando esta expressão, que é a expressão que eles usam para justificar, por exemplo, invasão da Venezuela, porque tem narcoterrorismo. Cláudio Castro, você devia ficar esperto, porque se pode entrar na Venezuela para prender o Maduro, que é narcoterrorista, e o governador do Rio de Janeiro? Né? De qualquer maneira, é uma operação em que essas palavras, eles tentam normalizar, transformar essas palavras em algo normal, comum, narcoterrorismo, porque daí você justifica, inclusive, os Estados Unidos enviarem tropas para combater narcoterrorismo na Colômbia, na Venezuela, bombardear barco no Caribe, no Pacífico, ou na Baía de Guanabara, como quer o irresponsável do Flávio Bolsonaro. Bom, a qualquer momento a gente traz mais informações ao vivo lá do Rio de Janeiro, se houver atualizações, mas eu queria chamar agora a participação do nosso colega Igor Melo, jornalista no Rio. Igor, muito bem-vindo aqui ao ICL Urgente, num dia tão difícil. Você, inclusive, mora numa área aí da sua casa, foi possível ouvir, eu não sei se você conseguiu sair à rua, você mora no Andaraí, no Rio de Janeiro, não é isso? Então, por favor, conta pra gente o que você viu e ouviu, principalmente, aí nas últimas horas no Rio de Janeiro. Rodrigo, boa tarde, Laura, nossa comunidade do ICL. Assim, o Rio de Janeiro vive um dia de pânico generalizado hoje, né? Eu acho que a gente pode definir dessa forma. Como você falou, eu moro na zona norte do Rio, e agora há pouco, um pouco antes do programa, eu dei uma saída rápida de casa para ver como é que as coisas estavam, e assim, um cenário de terror mesmo. Na hora não estava acontecendo nada de mais grave aqui na região onde eu moro, mas ainda assim, eram mulheres correndo nas ruas desesperadas para chegar em casa logo. Eu me deparei com a polícia desfazendo um bloqueio com ônibus, num trajeto muito curto. Teve um outro bloqueio aqui perto também.
Enfim, chegou a ter tiroteio aqui perto, e isso é boa parte da cidade, né? A gente está falando de boa parte dos quase 7 milhões de cariocas reféns dessa situação hoje em dia por conta dessa operação. O Igor, muita gente cancelou, inclusive, expediente de trabalho, né? Não foi possível. A gente começou, no começo do dia se falava, é operação no Complexo do Alemão e na Penha. Mas se espalhou por toda a cidade, linha vermelha e linha amarela. Para quem não é do Rio, explica pra gente, dá a dimensão do que significa interromper linha vermelha e linha amarela no Rio de Janeiro, Igor. Que foi o que o tráfico fez, né? Até dar um relato pessoal, Rodrigo, a minha esposa trabalha num hospital municipal na Zona Sul do Rio, e ela está até agora tentando chegar em casa, porque ela foi dispensada mais cedo do trabalho, mesmo trabalhando num serviço essencial, e não tem como voltar. Assim, ela está tentando voltar de metrô, mas assim, não tem ônibus nas ruas do Rio, em boa parte da cidade, porque os ônibus estão sendo abordados por traficantes, né, e usados como barricadas para fechar vias. Então a situação é muito grave mesmo. Assim, para localizar as pessoas, a linha vermelha, a linha amarela e a Avenida Brasil, que foram as 3 vias bloqueadas, são as 3 principais vias expressas da cidade. Elas cortam, a Avenida Brasil corta a cidade inteira, basicamente, ela sai do centro do Rio até o extremo da Zona Oeste, até a divisa da cidade com o município vizinho. A linha vermelha, ela corta também a boa parte da Zona Norte até a Baixada Fluminense, e a linha amarela faz a ligação entre a Zona Norte e a Zona Oeste do Rio, região da Barra da Tijuca, Jacarepaguá. Então, se você bloqueia essas 3 vias, você basicamente para o Rio de Janeiro, que foi o que a gente viu. A mobilidade urbana do Rio completamente afetada, ao ponto de que a prefeitura acionou o protocolo de excepcional dela, né? A cidade tem 4 estágios de alerta, ela está no 2º estágio, que é uma coisa que acontece normalmente quando você tem grandes chuvas, tem situações assim, de desastres naturais, porque a locomoção está muito difícil mesmo. Assim. Agora, Igor, você é um repórter experiente. Igor, vamos voltar para cá, por favor. Isso, foi para lá, não tem problema. Ela está apurando lá, você vê que ela está atrás das informações da redação também. Igor, você é um repórter experiente de polícia no Rio de Janeiro. Tem muita gente dizendo que é o dia mais letal na história do Rio de Janeiro. Você acha que o governador não tinha noção de que colocando essa quantidade de policiais na rua, da maneira como colocou, sem apoio federal, que ele não pediu, não ia provocar um caos desse? Ou foi um caos deliberado, pelo que a gente viu depois, até pelos pronunciamentos? Aí já sai do fato e talvez um pouquinho de análise do repórter experiente de polícia, Igor. Rodrigo, é o dia mais legal por uma margem muito grande, né? O Cláudio Castro concentra quase todas as operações mais letais da história do Rio de Janeiro durante o governo dele. A gente teve o Jacarezinho, que era maior até então, com, acho que, se não me engano, 28 mortes. Teve uma na Vila Cruzeiro também, na própria Vila Cruzeiro, com 22 mortes. E agora essa operação com 64 até agora. Assim, todo mundo que acompanha o contexto de segurança pública e de crime organizado no Rio sabe que o Complexo da Penha hoje é o principal bunker do Comando Vermelho no Brasil. As principais lideranças ficam lá, inclusive lideranças de outros estados, que é uma coisa que o próprio governo ressalta, né? Então, assim, a partir do momento que você tem uma operação no Complexo do Alemão e da Penha dessa monta, é lógico que vai haver retaliação, assim, do tráfico, até para dispersar as forças policiais e dar oportunidade de criminosos se moverem pela cidade. Enfim, você tem uma questão aí até de fuga mesmo. Isso já aconteceu outras vezes, inclusive. Não é a primeira vez que você tem esse tipo de retaliação ou de soluços pela cidade em represália a uma operação numa área dessas ou para gerar essa distração da polícia. Então, assim, o governo tinha total condição de prever que isso ia acontecer e de se preparar. A impressão que passa durante o dia aqui é que, assim, a polícia de fato está na rua hoje, está desfazendo esses bloqueios rapidamente e tudo mais, mas parece que isso só aconteceu ao longo do dia e não na primeira hora quando a operação começou. Então, assim, você tem uma questão de planejamento que precisa ser apurada. Por que a polícia não estava de prontidão desde as primeiras horas do dia, os batalhões das áreas mais vulneráveis, da Zona Norte, Zona Sudoeste do Rio, que são as áreas que estão tendo mais problemas? Por que esses policiais já não estavam na rua preventivamente? Porque a gente tem gente de fuzil correndo na rua. Em Jacarepaguá, por exemplo, sequestrando ônibus, sabe? É uma coisa assim, como você falou, parece guerra da Ucrânia. Eu detesto essa comparação em geral, mas hoje é um dia assim. Exato. Eu até diria, Rodrigo, só para entregar para você, que a situação mais grave que a gente vê em termos de
perda de controle mesmo do território do Rio de Janeiro, hoje, desde 2006, quando a gente teve aquela onda de ataques do Comando Vermelho perto do Réveillon, não sei se você se recorda, mas isso tem quase 20 anos. Então, assim, é uma situação muito grave que a gente está vivendo no Rio de Janeiro hoje. Situação gravíssima, eu quero agradecer o Igor com a sua experiência e também com o relato do repórter, da pessoa que estava no Rio de Janeiro e trouxe relato, inclusive familiar e pessoal, do que acontece ali no entorno, ele que vive na zona norte do Rio de Janeiro e acompanha tanto a segurança pública no Rio. Obrigado, Igor, pela participação ao vivo aqui com a gente. Até a próxima. Obrigado, Rodrigo. Boas ordens aí. Boa sorte e cuidado aí. Bom, torcendo para... Ele falou da esposa que não conseguiu chegar em casa até agora, né? A gente fica torcendo para que ela chegue rápido. E como eu dizia, toda essa discurseira do Cláudio Castro está concatenada com o discurso internacional de que a América Latina é só narcotráfico, né? E que você tem que combater isso com violência suprema, e aí você intervém politicamente. Você usa a questão da guerra às drogas perdida nos Estados Unidos para justificar uma intervenção. Ou no caso brasileiro não é intervenção, mas talvez uma virada política. É o que eles estão tentando desesperadamente. Eles precisam virar a pauta. O Lula está subindo nas pesquisas, eles precisam transformar esse caos criado pelo governador bolsonarista numa talvez oportunidade de dar uma virada aí. Por que eu estou falando disso? Noticiário internacional. Mais um ataque dos Estados Unidos contra embarcações no Pacífico. O anúncio foi feito pelo secretário de guerra do governo Trump, Pete Hegseth. A gente tem mais uma vez as imagens aí, né? E a gente tem também a postagem que ele fez, ataques sem fim, como diz a nossa manchete aí na tela, a postagem do secretário de Estado. Sob a direção do presidente Trump, o Departamento de Guerra realizou 3 ataques letais em 4 embarcações, um total de 14 narcoterroristas. Repara, Cláudio Castro no Rio, Pete Hegseth nos Estados Unidos. Narcoterrorismo, tem que ser com míssil, tem que ser com bomba, tem que ter intervenção. É o mesmo discurso, é algo muito grave que a gente está assistindo, é uma operação coordenada da extrema-direita. Eles vão perder, mas gera esse caos todo e é muito perigoso para o Brasil. Bom, falando de Estados Unidos, o Trump acabou de voltar do encontro com o Lula, né, na Ásia, e a gente tem uma informação de hoje. A foto, sabe a foto esta, ó, de Lula com o Donald Trump, com um sorriso raro, até que o Trump não é muito comum ele ficar sorrindo assim em fotografias. Esta foto bateu o recorde de engajamento nas redes sociais. Um levantamento da Quest de hoje aponta que a imagem dos dois apertando as mãos, e eu peço para deixar a foto aí por enquanto, por favor, se tornou a foto de Lula com a maior quantidade de views, de visualizações, curtidas e compartilhamentos. Até o momento foram, olha os números, 72 milhões de visualizações, mais de 700 mil menções, 22 milhões de curtidas, 7 milhões e meio de compartilhamentos, juntando Instagram, X, TikTok e Facebook. A imagem, esta aqui, que deixa os bolsonaristas em pânico, superou a famosa foto de Lula de 2021, quando ele estava de sunga, abraçando a Janja, naquela pré-campanha para 2022, em que o Lula tentava se mostrar assim, olha como eu estou vigoroso, estou forte para encarar o Bolsonaro. Esta aqui era até então a foto mais compartilhada da história do Lula. E agora passou a ser a foto com o Trump. Eu diria que ele está melhor acompanhado com a Janja. Mas, de toda maneira, é a foto agora campeã, é a foto ali do Trump. E não é à toa que os bolsonaristas estão tentando fazer a virada em segurança pública. Porque no resto eles estão levando de goleada, como mostram todas as pesquisas. Falando ainda em Lula, o Supremo está há 2 semanas com um ministro a menos, né, você sabe, e com isso o presidente Lula volta da Ásia para o Brasil com muita coisa para resolver, especialmente esta questão do novo nome para substituir Luiz Roberto Barroso, o ministro que se aposentou antecipadamente. Laura Couto tem mais detalhes sobre essa missão do Lula nesse retorno ao Brasil. Laura. Rodrigo, o presidente brasileiro está articulando a indicação para o Supremo, mas não quer deixar nenhuma ponta solta. E com isso, o Lula já sinalizou ao presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, que vai conversar com o senador Rodrigo Pacheco. O Pacheco, que é o parlamentar do PSD, é um dos principais nomes cotados para a vaga do Barroso, além de ser a principal aposta do Alcolumbre e dos ministros do STF. Mas, como a gente já noticiou antes, o Lula tem um preferido, o Jorge Messias, advogado-geral da União. Mesmo assim, o presidente da República quer ouvir o Pacheco antes de oficializar a indicação ao Supremo, justamente porque o senador também é visto pelo Lula como um possível candidato forte ao governo de Minas Gerais nas eleições do ano que vem, Rodrigo. Então é isso, é ouvir o Rodrigo Pacheco para tomar a decisão. Ou indica o Pacheco para o Supremo, que hoje é o menos provável, ou fecha com o Pacheco
uma chapa forte para concorrer em Minas Gerais com o apoio de Lula. O julgamento da trama golpista finalmente está chegando ao fim. Nós vamos atualizar agora as informações. A primeira turma já tem data marcada para o dia 7 de novembro, olha só, sexta-feira da semana que vem, para iniciar o julgamento agora dos recursos finais apresentados pelas defesas de Jair Bolsonaro e de outros 6 condenados. A análise está prevista para acontecer até o dia 14, então é de 7 a 14 de novembro a análise dos recursos. Esses recursos deveriam ser apresentados até ontem à meia-noite, e foi o que aconteceu. Laura traz os destaques dos pedidos feitos pela defesa, especialmente do Jair Bolsonaro, Laura. Rodrigo, dos 8 sentenciados, só o tenente-coronel Mauro Cid não recorreu porque ele conseguiu manter o que ele queria, né? Os benefícios do acordo da delação premiada, que estabeleceu a pena de 2 anos de prisão. Já a defesa do Jair Bolsonaro foi pro tudo ou nada, Rodrigo. Os advogados entraram com embargos de declaração e usaram o argumento de que o ex-presidente teria desistido de forma voluntária de executar o plano golpista. Mas, Rodrigo, até onde eu sei, para você desistir de algo, você precisa ter pensado ou planejado esse algo antes, certo? Então, basicamente, o Bolsonaro assumiu aí a existência do plano de golpe. Uma loucura. Mas, além disso, a defesa do ex-presidente afirmou que o Bolsonaro não pode ser responsabilizado pelo 8 de janeiro. A justificativa é de que ele jamais deflagrou qualquer medida de exceção e que ele teria desautorizado manifestações impulsivas dos apoiadores. Não é isso que eu lembro, Rodrigo. Os advogados ainda alegaram o cerceamento de defesa, pediram que a delação do Cid seja invalidada porque ele mentiu do início ao fim e ainda solicitaram esclarecimento sobre a dosimetria da pena. Segundo a defesa, os 27 anos de prisão foram inflados artificialmente, Rodrigo. Direito dos advogados espernearem nos embargos de declaração. Agora, o importante é que eles usaram esse momento para dizer houve golpe ou tentativa de golpe, sim. E vamos lembrar, gente, o crime se chama tentativa de golpe. Os advogados admitiram em tese, olha, o Bolsonaro pode até ter tentado, mas depois ele desistiu. Então ele já cometeu o crime, está admitido pela defesa. Foi importantíssimo esse embargo de declaração para consolidar a ideia de que o Bolsonaro participou, pelo menos, segundo a defesa dele, da tentativa, né? E, depois desistiu, não interessa. O crime é tentar e os advogados dele deixaram por escrito quase que uma confissão nesses embargos de declaração. A gente teve também os embargos de declaração de Braga Neto, alegando falta de imparcialidade e cerceamento de defesa. Os advogados alegam que o ministro Alexandre de Moraes, está aqui na tela, o Braga Neto, né? Alegam que o ministro Alexandre de Moraes teria adotado postura inquisitória ao conduzir o processo. A Laura tem destaques agora, mas precisa ser muito rápido, Laura, sobre o recurso do general Heleno, que está reclamando da multa que ele vai ter que pagar, não é isso, Laura? Eu vou destacar esse trecho que aborda a multa de R$126 mil. Os advogados do Heleno afirmaram que o valor não é compatível com a remuneração dele como general da reserva, que é de R$23 mil. O texto do recurso diz exatamente o seguinte, Rodrigo: o montante total da condenação representa 6 meses do salário líquido, sendo que tal pena deixaria em situação de miséria o general Heleno. Poxa, Rodrigo, coitado, né? Eu quase fiquei com dó. Mas pensasse antes de cometer um crime, né? Exatamente, Laura. Agora a dúvida que fica, a gente já tem a data para a avaliação desses recursos, de 7 a 14 de novembro. A dúvida, o Fux participa ou não participa, Laura? A gente não sabe ainda. Ele pediu para sair da primeira turma e ir para a segunda turma, mas também pediu para, olha, se puder eu queria voltar só para participar aí do finalzinho desse julgamento dos golpistas. O que a gente tem certeza é que estarão lá os outros, né? Flávio Dino agora como presidente da turma, Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia e Cristiano Zanin. Ali pelo dia 15, esse recurso vai estar julgado. Eles vão tentar ainda alguns últimos recursos. Fim de novembro, começo de dezembro, provavelmente teremos Jair Bolsonaro preso. Esse é o calendário a partir de agora. Laura, obrigado nesse dia tão quente, tão triste lá no Rio de Janeiro, mas a gente cumpriu aqui a tarefa de trazer as informações ao vivo. Obrigado, Laura. Eu espero que sim, Rodrigo. Até amanhã. Até amanhã. Eu quero trazer aqui para vocês um convite ainda, né? O ICL apresenta uma aula magna para desmascarar a narrativa que move o Brasil, a ilusão capitalista. Aula magna do Gessé Souza, vocês sabem, em que ele vai falar como é que é essa história, em vez de cidadãos, todo mundo é só consumidor? É a grande mentira do capitalismo. Nesta quinta-feira, 30 de outubro, 8 horas da noite, não perca a aula com o Gessé. Você sabe da qualidade do professor Gessé, a gente tem muito orgulho, ele é fundador e faz parte da equipe aqui, inclusive ajuda a coordenar os cursos do ICL. Então, a aula A Grande Mentira do Capitalismo, quinta-feira, 8 horas. Como é que você participa? Você digita iclurgente.com.br. ICL Urgente, faz agora se você puder, iclurgente.com.br, põe o seu e-mail e a equipe do ICL te avisa na quinta-feira às 8 da noite. É a aula do Gessé
Não perca. Pessoal, vem aí o N2, mais uma vez hoje com a Roberta Garcia e com o Chico Sá. Daqui a pouco eu estarei por lá. Toda a atualização do caos e da exploração política do caos na extrema-direita no Rio de Janeiro. Daqui a pouco eu estarei lá no N2. O ICL Urgente volta amanhã. Hoje, os trabalhadores uberizados enfrentam jornadas de trabalho ainda mais longas. Os entregadores de iFood trabalham às vezes 12, 14 horas, 16 horas. A exploração dessas pessoas pelo capitalismo alcançou níveis maiores do que em qualquer outra época no passado. Eles caíram na grande mentira do capitalismo. Querem entender qual é? É exatamente isso que nós iremos discutir. No dia 30 de outubro, quinta-feira, às 20 horas, darei uma aula magna chamada Grande Mentira do Capitalismo. Vamos mostrar como o sistema ilude e engana hoje trabalhadores em todos os lugares. O ICL completou 5 anos levando informação de qualidade, reflexão e conhecimento que transformam vidas. E essa história não é feita sozinha. Ela é construída junto com nossos parceiros de todo o Brasil. Cultural FM Plus e ICL. Com você, onde você estiver. Passando para agradecer a grande parceria que temos com o Instituto Conhecimento Liberta. Obrigado pela parceria que realmente liberta. A nossa parceria aqui em retransmitir o conteúdo do N1 foi um golaço, gol de letra, que venham muitos anos para nós. Um forte abraço a todos. Salve, camaradas do ICL! Vamos crescendo juntos aí nessa grande parceria e esperamos que venham mais muitos e muitos anos pela frente. Conhecimento liberta. E é por isso que nós temos essa parceria, para explodir esse conhecimento. E nós estamos juntos nesse processo e nessa... São vozes unidas em uma rede que cresce a cada dia, levando informação livre e independente para milhões de brasileiros. E você, que tem um canal no YouTube ou uma emissora de TV, pode se juntar a nós. Retransmita o sinal do ICL e leve transformação para a sua audiência. ICL, 5 anos de informação que liberta. E juntos, vamos muito mais longe.